Vamos lá, povo? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Todo mundo crente? Ainda? É, firme? Então, isso é bom saber, né? Que está todo mundo crente, vivendo aí a palavra do Senhor, caminhando na fé. Tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Se a gente hoje pensar numa vida cristã, sobre caminhar com o Senhor, como que devem ser os nossos procedimentos? Como que a gente deve... Vocês conheceram alguém agora que quer andar na palavra, que quer conhecer a Cristo? Então, o que vocês acham que vocês deveriam orientar essa pessoa sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento, sobre o que ele deve fazer? Sexta-feira a gente estava naquela reunião com aquelas 3 famílias ali presentes. E eles tinham algumas dúvidas em relação à igreja. Uma dúvida que ele perguntou: pastor, na hora dos dízimos e as ofertas, eu não vou lá na frente com envelope. Eu passo no QR Code, eu passo no Pix. Posso? Você acha que alguém vai fazer uma pergunta dessa? Oi? O que vocês acham? Você acha que alguém faria uma pergunta dessa? Você acha que alguém... Você podia imaginar que isso pudesse ser uma dúvida de alguém? Mas é? Outra pergunta. Eles podem pegar ou não o pão e o cálice antes do culto? E aí, quando eles chegaram, uma delas tem um problema de visão, achou que era beijinho. E aí o sobrinho achou que era café. Olha, eles estão dando café. Porque acho que ele viu só a parte de baixo, falou, deve ser um café. A igreja que dá cafezinho. Ele falou, não, eu não bebo café. Faz sentido? Não faz sentido? E aí, isso tudo a gente leva essas perguntas para onde? Para a nossa área de qualidade. Ou não deve levar isso para uma área de qualidade da igreja? O que falta? Por que essas perguntas? Oi? Quem não sabe vai perguntar. Para quem? Às vezes a gente olha as pessoas que estão aqui dentro e a gente, às vezes, parte dessa ideia de que todo mundo sabe tudo o que está acontecendo. E as pessoas não sabem. Se essas perguntas, que são perguntas tão básicas na fé, ou simples, né, de ser resolvida, elas fazem, e outras? Qual é a nossa principal mensagem? Qual que é a nossa principal mensagem? Oi? Mas sobre o quê? Qual é a principal mensagem? Salvação. Então, o que elas precisam saber como base para a fé delas é o quê? Salvação. No meio do jantar lá, né, que eles estavam oferecendo, aí ela se sentiu mais confiante, fez mais uma pergunta. Como vocês lidam
ou reconhecem Maria? O que vocês diriam? Oi? Mulher virtuosa? O que vocês diriam? Vocês creem em Maria? Era uma pergunta extremamente o quê? Escorregadia. Você está convivendo com uma pessoa que tem 45 anos de catolicismo. Como vocês lidam com Maria? Bom, qual foi a resposta? Nós amamos Maria. Nós amamos ela. Como uma escolhida de Deus. E quando ela foi escolhida, ela não foi escolhida porque ela estava na casa da vizinha fazendo fofoca. Estava? Estava falando mal dos outros, Eliana? Também não? Por que você acha que ela foi escolhida? Viu graça, né? Você é diferente. Crente. Batista. Desculpa. Deus viu algo nela. Mas ela era santa. Então nós falamos sobre isso. Olha, nós cremos nela como a mãe de Jesus da parte humana. Porque quem criou Maria foi quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então quando Deus criou o homem, o que Deus disse? Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então quem que estava com Deus quando o mundo foi criado? Maria. Quem que estava com Deus? Vamos ver lá Gênesis 1:26. Quem que estava com Deus? Façamos o quê? Os seres humanos, a nossa imagem, conforme a nossa. Acabou. Se Deus estivesse sozinho, o que ele faria? Vou fazer, ou eu faço o homem conforme o quê? A minha imagem. Mas ele está com quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós somos criados por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Maria está aqui? Não. Mas aí existe uma reza. Como que chama essa reza? Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ela é mãe de Deus? Não. Eu vou provar para vocês que ela é mãe de Deus. Jesus é Deus? Jesus é Deus? Sim ou não? Maria é mãe de Jesus? Sim ou não? Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo, Maria é mãe de Deus. Ok? Isso se chama o quê? Filosofia de Tomás de Aquino, que criou os dogmas e que deu toda a base teológica do quê? Do catolicismo. Então, filosoficamente, eles te provam. Então, Maria, Jesus é Deus. Mas que também era o quê? Quando ele veio à Terra? Homem. Então, Jesus é Deus e homem. Maria é mãe da parte humana de Jesus. Por quê? Se Jesus é Deus, Deus existe desde quando? Desde quando Deus existe? Jesus é Deus? Então Jesus sempre existiu. E Maria sempre existiu? Não. Então, Jesus é Deus. Maria é mãe da parte o quê?
humana de Jesus. Jesus existe há quantos anos? Há quantos anos Jesus existe? Que ano que nós estamos, gente? Que ano que a gente está? 2025, o quê? Depois de Cristo. Quantos anos Jesus tem? Quantos anos Jesus tem? 2025 anos. Não é isso? Homem. O homem, Jesus, existe há 2025 anos. Por quê? Nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Ok? Então, Maria é mãe de Jesus? Sim, mas de que parte? Humana. Maria não é mãe de Jesus como Deus, porque se ela fosse mãe de Deus, ela também seria Deus. E dentro do catolicismo existem 2 dogmas, e que eles querem agora criar o 3º dogma, e esse Papa parece que está frustrando os planos, dizendo que Tony, faz favor para mim de fechar aquela porta lá, que o ar está saindo tudo por lá. Eles querem criar um 3º dogma. O primeiro dogma, o dogma da Imaculada Conceição. O que quer dizer esse dogma da Imaculada Conceição? Imaculada, o que é? Oi? Sem mácula, sem mancha, sem pecado. Conceição? O que quer dizer Conceição? Conceição, aquela que concebe. Aquela que concebeu. Por isso que tem Conceição. Agora, vocês conheceram agora a Conceição? Por isso que chama Conceição? Então, ela é a Imaculada, o quê? Conceição. Ok? O salário do pecado. Qual é o salário do pecado? Por que nós morremos? Oi? Porque nós somos pecadores. Maria morreu? Não. Se ela é Imaculada Conceição, como que ela vai morrer? E aí eles deram de bandeja para os evangélicos o quê? Para os protestantes, um erro teológico tremendo. Porque eles tornaram Maria santa. Então, se ela é Imaculada Conceição, Maria não. Se ela não morreu, onde que ela está? A gente precisa corrigir esse negócio, a gente precisa mandar ela para algum lugar. E isso foi em 1850, que criaram o dogma da Imaculada Conceição. Só que aí houve toda essa guerra teológica, provando que a Igreja Católica havia cometido um erro tremendo. Mais ou menos no ano de 1950, o Papa corrigiu criando um outro dogma. Qual dogma? A Assunção de Maria. O que é a Assunção? O que eles fizeram 100 anos depois? Levaram a Maria para o céu. Por quê? Ela não pode morrer. Se o salário do pecado é a morte, e se Maria não tem pecado, quer ver uma coisa? Acho que é Lucas 1, Silas, acha aquela lá, que ela diz assim, minha alma bendize ao Senhor, e o meu espírito se exulta em Deus, meu Salvador. Acho que é Lucas 1, logo no comecinho ali. Então, quem que precisa de um Salvador? Se Maria não tivesse pecado, se Maria não tivesse, se ela não precisasse de Salvador, ela iria falar isso? Então ela mesma diz, eu sou pecadora, porque minha alma, né,
Está lá, o Silas está achando ali o versículo. Então, o meu espírito se exulta, se alegra em Deus, meu Salvador. Então, ela mesma declara isso, que ela precisa de um Salvador. Tá? E agora, a igreja, com o último Papa, queria partir para um terceiro dogma, que é o mais complicado para nós. Isso, o 47. Ó. O que Maria diz? O meu espírito se alegra em quê? Em Deus o quê? O meu Salvador. Maria precisa de um Salvador. Ok? Faz sentido para vocês? Então vamos lá. Dalton, tem um outro dogma chamado dogma da co-mediadora. O que é ser co-mediadora? Oi? Agora ela está em que posição? Não. Lógico que não. Ela é co-mediadora. Jesus é o nosso. Quem que é auxiliar de Jesus? Quem que está no mesmo nível que Jesus? E isso é um problemaço ou não para a gente? Porque tanto faz eu ir em Jesus como ir em Maria. Oi? Tem que dizer, né? Pede à mãe que o filho atende. Isso é uma coisa que o católico usa muito. Fala com a mãe que o filho faz. Tá bom? Mas o filho não fez. O filho não atendeu. Eles não viram o texto totalmente. Tá? O filho olha para ela e diz que eu tenho contigo. Não é chegada a minha hora. Oi? Mulher, que eu tenho contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Então vamos lá. Vamos continuar essa reza. Santa Maria, Mãe de Deus. Está certa a reza? Oi? Por que está e não está? Então, assim, eu ocultei, eu omiti, mas não... Eu estou falando uma verdade, mas toda a verdade. O que eu falei? Uma meia verdade. Vamos continuar? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ela pode rogar por nós? Por que não? Vamos ver Romanos 8, 31. Por que Maria não pode rogar por nós? Nem agora e na hora da nossa morte. Romanos 8, 31. Desculpa, 23. Vai para o 23. 25. Acho que é 20. Vai. Pode dizer um pouquinho mais. Mais. Pode ir. Mais. Aí, desculpa, volta. Aí. Quem que intercede por nós? Quem que intercede por nós? Quem? Por quê?
Por que ele tem o direito de interceder por nós? Ele está dizendo, Paulo está dizendo para nós, por que vocês devem pedir para Jesus? Por que vocês devem procurar Jesus para ele interceder por vocês? Por que ele está dizendo isso? Por que Jesus conseguiu esse direito de fazer isso por nós? Oi? Oi? Por que ele adquiriu esse direito? Por quê? Por que Jesus pode? Quem que morreu por nós? Maria. Então olha lá. Quem os condenará? Ele está dizendo o seguinte, ninguém pode nos condenar, por quê? Isso já foi pago. Quem pagou foi Jesus. Como que ele pagou? Através da sua morte. Então o único que tem direito, vocês não podem procurar uma outra mediadora, por quê? O único que é o mediador entre nós e os homens, entre Deus e os homens, é quem? Cristo. E por que Cristo adquiriu esse direito? Então, quando vocês precisam de algo aqui na Igreja Batista Memorial, vocês podem chegar aqui e pegar? Vocês podem fazer o que vocês quiserem? Primeiro vocês têm que procurar quem? Tem alguém que dirige a igreja? Tem um pastor. E por que eu sou pastor? Porque eu quis. Eu vim aqui e falei, vou ser o pastor da igreja? Não, a partir de agora a igreja é minha. Oi? Foi o quê? Foi uma eleição, foi um reconhecimento, foi um trabalho que foi feito. Então, Cristo, ele pode morrer, ele pode interceder por nós porque ele morreu. O que mais que ele fez? Oi? Ressuscitou. Maria ressuscitou? Imaculada Conceição, Assunção de Maria. Maria subiu ao céu, alguém viu? E Jesus, eles viram subindo ao céu? Viram ou não viram Jesus subindo ao céu? E Jesus está onde? À direita de Deus Pai. E o que ele faz? Dúvida? Pode falar. O Espírito Santo. Quer ver o que o Espírito Santo faz? 8:23. Primeiro, o Espírito Santo nos adota. Tá? O que mais? Verso 24. 25. Volta um pouquinho antes do 23, ô Silas. O 26, perdão. 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A gente não sabe como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A tua oração, o Senhor, o Espírito Santo, leva até Cristo. É através de Jesus, do Espírito Santo, que nós temos esse andar com Cristo. Quando o Espírito habita em nós. Seria impossível a gente conhecer, fazer parte do corpo de Cristo se não fosse através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. Ele é Deus. Tá? Ele é a terceira pessoa da nossa Trindade. E é Ele que nos convence, é Ele que habita. Quando Cristo foi ao céu, Ele enviou quem? O Espírito. É o Espírito que habita aqui em nós. Amém? Tudo bem até agora? Amigos, quem que está certo? Nós? A nossa doutrina está certa ou os dogmas católicos? O que está certo? Mas aí que está, Dalton. Por que tem um monte? Qual é a diferença entre doutrina e dogma?
Quem veio de uma igreja Assembleia de Deus, acho que vocês... Culto de doutrina, o que é lá, Jaque? Na Assembleia. As regras da igreja. Todo culto de doutrina lá é as regras. E como que são essas regras? Você lembra de algumas lá que era... Quando eu era muito criança lá, não podia ver televisão, não podia cortar cabelo, tinha código de vestimenta, como se comportar dentro da igreja, regras de conduta. E isso era chamado de Doutrina. doutrina. Existe diferença entre doutrina e dogma? Quer ver uma coisa? A Dani veio da Adventista. Lá também tem doutrinas, não é isso? Você tem algumas doutrinas lá deles? Então vamos lá. Tem guardar o sábado, tem a profetisa, o Ellen White. Termos de comida, tem alguma coisa? Não pode comer carne de porco. Café? Também. Não pode tomar café. Os adventistas não podem tomar café, carne de porco, tem que guardar o sábado. Sexta-feira, a partir das pôr do sol, 18 horas, até o sábado, das 18 horas do outro dia, não podem fazer absolutamente nada, a não ser ir no sábado na escola sabatinal, que é o culto deles. O domingo nosso, eles fazem no sábado. E aí, domingo, eles tinham que trabalhar, né? Eles trabalham no domingo? Aí não trabalham no domingo, né? Então, se é só o sábado que é sagrado, então o domingo tem que trabalhar. Oi? Então eles são mais espertos do que a gente. Eles fazem tudo no sábado e no domingo não fazem nada. Nem no sábado, eles têm que deixar tudo pronto na sexta, né? Tem que deixar toda a comida pronta, tudo que você for consumir, que tiver trabalho no sábado. Isso é doutrina ou é dogma? O que é uma doutrina, gente? Nós temos alguma doutrina aqui? Tem doutrina aqui, né? Aqui vem, faz o que você quer, vive do jeito que você quiser. Hein? Como que é o negócio aqui? Aqui não tem doutrina nenhuma. Vamos lá, a gente canta, a gente ora, a gente... Oi? Oi? Não precisa casar, não precisa nada disso. Não tem que ter compromisso. É isso? Tem doutrina aqui? Precisa casar ou não precisa casar? Precisa casar, não precisa? Se não casar... Casar não vale, não batizo. Não batiza. É uma doutrina nossa. A gente só batiza pessoas que estejam com a situação civil de forma regular. É um princípio nosso, é uma doutrina nossa. Professor, posso fazer uma pergunta? Eu discuti com a minha filha essa semana. Meu Deus do céu, eu não quero nem falar. Ela falou assim para mim: mamãe, desde que você recebeu o Espírito Santo, você pode batizar. Falei, não pode. É uma doutrina da igreja. Está vendo? O que vocês acham? Ela pode ou não pode batizar? Por que vocês acham que ela não pode batizar? Oi? Mas onde está escrito isso? Primeiro eles foram batizados no Espírito. Olha Atos 2. Atos 2 eles começam a falar em outras línguas. Olha lá Atos 2 inteirinho, eles não foram batizados, eles são batizados no capítulo 2 no final. Primeiro o Espírito Santo te convence. Primeiro você recebe o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo te leva ao batismo nas águas, não o batismo do Espírito. Primeiro você recebe Jesus. Primeiro você é transformado. Se você não é transformado, você não pode se batizar nas águas. Vamos lá, espera um pouquinho. Olha Atos 2.
Tinha gente de todos os lugares. E a igreja ainda não estava estabelecida, ok? Não, exatamente. Eles estavam falando das grandezas de Deus. E aí eles perguntam para o apóstolo Pedro: e agora, o que nós faremos, irmãos? Nós que ouvimos a palavra, nós que recebemos o Espírito, tá? Aí o Pedro diz assim: sejam batizados para receber o dom do Espírito, tá? Ou seja, a presença, a salvação que há em Cristo Jesus. Mas se o Espírito Santo não te convence, você não vai nas águas. Não tem como você descer as águas se você não tiver um encontro com Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as. Então, receber o Espírito Santo não é quando eu entro aqui nessa água. É quando eu abro o meu coração, quando há conversão verdadeira. Então vamos lá. Aquele ladrão na cruz, ele foi salvo ou não foi salvo? Oi? Ele foi batizado? Deu tempo? Isso, exatamente. Exatamente. Isso. Então por isso que a gente não. Isso. Então, ok. Então, mas eu também não posso dizer que essa doutrina ela é única. Porque nós temos essas exceções. E é por isso que a gente tem que levar em consideração todas as exceções. Quando a gente cria uma doutrina... Eu esqueci teu nome. Cristiano, o que é doutrina e o que é Bíblia? Eu ainda não defini para vocês. Tá? Então a gente precisa conhecer essas duas coisas. Então, vê só. Você recebeu isso? A gente está falando de salvação ou a gente está falando de entrada na igreja? Estou falando de uma entrada na igreja. Na igreja local. A igreja local é dada por Cristo. Nós temos os nossos princípios. Se ela tem esse princípio dela, ok. Ela que frequenta, ela vai em alguma igreja? Ela vai lá na Lagoinha. Então, lá pode. A senhora quer ir para lá? Então, lá pode. Então, se lá pode, eu posso ir para lá. Então, ninguém está dizendo que você não pode ir para lá. Aqui é assim. Aqui é assim. Entenderam? Aqui é desse jeito. Então, se eu posso me batizar nas águas, eu vou me batizar nas águas. Por exemplo, na congregação cristã, vamos colocar assim. No dia do batismo, se você chegar ali e falar que você quer se batizar, você pode se batizar? Lá pode. Por quê? É uma doutrina deles. Aqui não. Aqui nós entendemos que somente quem pode se batizar é quem conheceu a palavra. Quem pode dar pública profissão de fé. Quem pode assumir um compromisso com Cristo. Quem tem uma vida agora transformada pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que nós estamos sujeitos à lei do nosso país. Que toda autoridade esteja sujeita. Porque toda autoridade foi colocada por Deus. Então vamos lá. Sua filha é casada? O que a senhora acha dela não ser casada e dela ser amigada? A senhora concorda? Eu tenho uma que é amigada. E o que a senhora acha disso? Eu não gosto. Inclusive, eu quero trazê-la aqui. A senhora não gosta. A senhora aceitou, mas a senhora não gosta. Não gosto. Eu também. A minha filha foi casar. O rapaz foi em casa, ela falou, não, vai casar. O meu filho vai casar. Entenderam? Então o que é uma doutrina e o que é um dogma? O dogma, ele tem o poder da palavra de Deus. O dogma, ele tem o poder de ser palavra de Deus. Vamos ver os últimos versículos do Apocalipse.
capítulo 22, 18 e 19. O que diz? O que diz? O que é um dogma? É continuar escrevendo a Bíblia. Quem tem o direito de continuar escrevendo a Bíblia? A Igreja Católica. Por quê? Porque quando Cristo foi ao céu, deu as chaves da igreja para quem? Para Pedro. É o que eles creem. Esses dogmas da Igreja Católica se chamam encíclicas. E elas têm o mesmo poder da Bíblia. Elas têm a mesma autoridade que a Bíblia. Então o que diz o verso 18 e 19? O verso declara a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar algo desse livro, da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que estão escritas o quê? Nesse livro. Ok? Agora, o que é uma doutrina? Por que as igrejas se dividem? Você já viu alguma igreja se dividir por causa que quer amar, que quer evangelizar? Por que as igrejas se dividem? Agora a gente está vendo uma discussão muito grave dentro da Lagoinha agora, com a liderança da Lagoinha. Por quê? Oi? Porque eles querem se amar. Eles querem se perdoar. Eles querem falar do amor de Jesus. Eles querem frequentar o hospital. Eles querem cuidar de moradores de rua. Por causa disso. Por que está havendo essa discussão lá em cima? Quem vai ficar com o quê? Quem vai ficar com o quê? Quem vai ficar com a? Marca Lagoinha. Por que é tão importante essa marca Lagoinha? Porque hoje ela dá poder, né? E traz adeptos e traz recursos. Tem um valor agregado. Essa marca tem um nome muito forte. Eu acho que eu sou esquisito, acho que eu sou estranho, não sei, acho que eu nasci num momento diferente. Eu não entendo algumas coisas. Não consigo entender algumas coisas. Então, doutrina é alguma coisa que você cria baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Tá? E você entende que e você vai fundamentar na Bíblia isso. Você vai procurar encontrar na Bíblia. Quer ver?
Vamos para Levítico 19, 27. Nas igrejas pentecostais históricas, pode ter cabelo comprido? Pode fazer barba? Pode deixar barba? O que diz Levítico 19, 27? Aí que tá. Ok. Vamos lá. Nós estamos fazendo uma interpretação. Mas eu posso dizer que essa é minha doutrina. Eu criei a minha doutrina. E eu pego a Bíblia e mostro isso para o povo. Eu fundamento isso. Porque está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. E aí você pega aquele irmão bem simples. Exatamente, por falta de conhecimento. Mas está na Bíblia. Não tem isso. O que você colocou é contexto. O que você está colocando é comentário. O que você está colocando é arqueologia. Mas aqui está dizendo que não é para cortar o cabelo. Está indo contra o que eles estão ensinando. Olha lá, volta lá assim. Está dizendo que o homem tem que ter cabelo comprido, não cabelo curto. Não corte o cabelo dos lados. É para deixar cabelo comprido. Não façam barba. Por que o homem tem que ter cabelo comprido e tem que ter barba? Aqui está dizendo que o homem tem que ter cabelo comprido e barba. E vai contra o que a igreja ensina. O que a igreja ensina? Que não pode ter cabelo comprido e não pode ter barba. E aí eu pego a Bíblia também e digo, eu tenho que seguir a Bíblia. Mas a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, não corte o cabelo. Oi? Dos lados, tem que ter cabelo comprido. Aí você pega daqui e joga aqui. Exatamente, é isso aí, enrola, faz aquela coisa. Isso. Porque o cabelo foi dado num lugar de honra. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11 que para a mulher ter cabelo curto é vergonha. Sim, nesse texto. 1 Coríntios 11. É vergonhoso uma mulher ter cabelo curto. Por que é uma vergonha a mulher ter cabelo comprido? Ter cabelo curto? Você já imaginou as africanas? Para onde que elas vão, coitada? As africanas. Porque ela tem que ter cabelo comprido. E aí, tem uma outra igreja que pega outra coisa. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 14 e 15. O que diz? 1 Coríntios 11, 14 e 15. O que diz a Bíblia? Verso 55. Desculpa. 11, 15. É que eu estou vendo a hora.
Vocês que cortaram o cabelo agora, vocês estão perdidas. O que diz aí que cabelo comprido para a mulher é uma glória. E por que cabelo curto para a mulher é desonra? Agora, olha só o 14. Vai contra Levítico. A própria da natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. Lá em Levítico diz que é uma honra o cabelo comprido. Aqui já está falando que não é. Então, num lugar diz uma coisa, no outro lugar diz outra coisa. E aí, verso 15, 16, volta um pouquinho, 13, acho que. E aí o que uma igreja faz quando a mulher tem cabelo curto? O que ela faz? Mas mesmo usando véu, ela tem cabelo comprido. Por que tem que ter véu e cabelo comprido, os dois juntos? Para ser mais santa. Por que é dado o véu na mulher? Então vamos lá. Em Corinto, vamos entender o Corinto? Por que está dizendo isso, que a mulher tem que ter cabelo comprido? Havia a deusa Afrodite, a deusa Diana, que tinha as suas sacerdotisas. Como que essas sacerdotisas eram reconhecidas na cidade, em Éfeso? Como que elas eram reconhecidas como umas sacerdotisas? Elas eram carecas. Carecas. Elas tinham que raspar a cabeça. Todas as mulheres que eram sacerdotisas tinham a cabeça rapada. E essas mulheres que tinham a cabeça raspada, o que elas eram? Prostitutas sagradas. Algumas dessas mulheres se convertiam e elas estavam no culto, estavam na igreja, com a cabeça raspada, porque o cabelo da mulher leva o quê? Mais tempo para crescer. E aí eles olhavam essas mulheres na igreja cristã e diziam que a igreja cristã, como a igreja da deusa Diana, era o quê? A mesma coisa. E aí o apóstolo Paulo intervém para proteger essas mulheres. Ela diz o seguinte, olha, usem meu irmão era dessa igreja, congregação. O primeiro casamento dele estava muito horrível, ele tinha muito problema de maturidade, ele brigava com a mulher, porque depois que teve o filho, ele tinha ciúmes da criança, porque ele falava que a mulher dava atenção para a criança e não dava atenção para ele. Um negócio maluco mesmo. Aí eu fui lá conversar com eles, orientar, eu falei, a gente faz isso com todo mundo, minha mãe pediu. E quando eu cheguei lá, eu falei, posso falar com vocês, tal? Antes da gente conversar, eu oro. Ela falou, não posso orar com você. Não posso orar. Só posso orar com o véu e com a minha igreja. Os meus sobrinhos casaram-se. E eles me chamaram para eu fazer a cerimônia, mas como juiz de paz, porque eu assino. E eles pediram para mim, tio, o senhor não pode orar no meu casamento. Eu falei, então tá bom. Então vamos começar. Entraram os noivos, fizeram todo aquele processo igualzinho. Aí quando chegaram lá, eu falei, em nome do nosso Deus, eu entro agora na presença do Senhor. Que Deus esteja abençoando todos vocês. Que o Senhor possa conduzir essa cerimônia. Que o Senhor esteja na vida. Com o olho. O que eu fiz? Eu orei por eles. Com o olho aberto. Eu fiz a mesma cerimônia que eu faço aqui. E no final, os anciãos que estavam lá, cooperador, vieram tudo agradecer. Que cerimônia bonita. Oi? Exatamente. Por que o homem no Antigo Testamento não podia ter cabelo comprido, cabelo curto? Vocês assistiram os filmes dos egípcios?
Os egípcios, como que é o cabelo do egípcio e o cabelo do judeu? Como que é do egípcio? Como que é? Sobrancelha feita. Tem barba o egípcio? Não. Por que o egípcio tem que ter o cabelo bem curtinho? Sem barba. Porque eles são devotos de um deus chamado Bacus. A palavra Bacus vem do quê? O que se origina dessa palavra? Bacanal, orgia. Todos os devotos aos deuses egípcios tinham o quê? Cabelo curtinho, eles faziam sobrancelha. O povo de Israel ficou quantos anos no Egito? E o que Deus diz? Não assemelhá-lo-eis aos costumes desses povos. Não fareis como eles fazem. Não cortareis a vossa barba, nem danificareis. Né? Não cortareis os vossos cabelos dos lados, nem danificareis a vossa barba. Então, naquele momento, naquele contexto, o que Deus está dizendo ali? Que essa questão de roupa, de costume, de cabelo, ele é importante? É importante. Hoje, para nós, é importante. O que vocês acham assim, de eu estar pregando hoje aqui com rabinho de cavalo? O que vocês acham? Se eu vier assim com uma camisetinha mais coladinha, talvez para um público eu vou agradar. Tem um público que estou bem. Mas para esse aqui, o que vai acontecer? E se vier escândalo por causa do que eu como, do jeito que eu visto, eu tenho que... Eu não posso fazer. E eu vou fazer isso por vocês, consciência de vocês. Por exemplo, nós já conseguimos tirar o terno e gravata. Hoje eu já entro de sem terno e gravata aqui. Vocês, quando eu venho de terno e gravata, vocês até assustam. Mas antes, né, Dalton? Algum pastor, até na igreja batista, podia entrar de terno, sem ser terno e gravata? Até no dia a dia, terno e gravata. Chapéu. Então, vê só, algumas coisas assim, a gente foi conseguindo vencer, tirar isso. Né? Então, hoje a gente já vem de camisa, vem no culto, nos cultos, né? Depois de muitos anos, eu consegui vir de jeans num culto, né? Então, era algo assim, muito difícil para a gente. Mas a gente não fazia isso por causa da roupa em si, que essa roupa ela é sagrada. A gente fazia isso por causa da consciência das pessoas, para não ser pedra de tropeço, para não escandalizar. Não que isso fosse o que? Um mandamento. E quem não fizer não é salvo. Por exemplo, quantas mulheres foram excluídas da igreja porque cortaram o cabelo? Então, por que tem muito coque na Assembleia de Deus? Por causa dessa escravidão. Ou seja, eu não posso cortar, não posso aparar. E se cortou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar coque 1, 2 meses até soltar o cabelo. Então, o coque não era um coque porque é bonito. Era um coque para não ser excluído. Quando a gente ia numa igreja, era proibido ir na praia. Se a gente fosse na praia, a gente ficava 15 dias sem ir na igreja, até sair o quê? O bronzeado. Porque se a gente fosse na igreja bronzeado... Eu tomei uma surra da minha mãe, porque eu fui com o meu vizinho... Eu tinha 7 anos, eu não esqueço nunca mais. A gente foi no cinema. E a gente foi assistir um filme pornográfico chamado Simba, o Marujo Trapalhão.
que era o padre que queria casar, A mãe crente não podia. E aí, quando eu fui, que eu cheguei em casa, minha mãe pegou. Mas eu tomei uma surra, porque eu fui no cinema de uma forma tal que até hoje, quando eu vejo Simba, o Marujo, o Trapalhão, eu não assisto. Porque eu vou apanhar. Eu tinha 7 anos. Ficou com o trauma dos Trapalhões. Então a gente precisa começar a conhecer o quê? O que é a Bíblia, para entender a doutrina. Essa doutrina tem base bíblica, essa doutrina faz sentido, essa doutrina está fundamentada na palavra. Então, ok, não tem sentido, não está fundamentada na palavra. Opa, é apenas um costume, e esse costume não é algo que vai acrescentar na minha vida santidade, bênção. Apenas escravidão. Ok? Ficou dúvida? Eu não guardo o sábado. Então, isso daí eu tento explicar para ela, mas ela continua falando. É por causa de onde ela está. Então não adianta você querer mudar, falar com a adventista sobre isso. É um assunto que você não vai mais conversar. Você não vai mudar ela, ela não vai te mudar. Não adianta, é uma discussão que não vai levar vocês a lugar nenhum. Preserva a amizade. Não estraga a amizade, não. Só fala para ela, ó, tá? Porque tem que guardar os mandamentos. Aquele que quebra um dos mandamentos, é isso que eles usam, vai para o inferno. Se quebrar um mandamento. Se eu quebrasse só um mandamento na minha vida, eu estaria feliz. Se eu quebrasse só um mandamento, nossa, eu acho que eu estaria muito feliz. Eu acho que eu quebro mais. Tá bom? E eu não entendo que eu estou quebrando o mandamento do sábado. Eu não creio. Eu estou guardando. A Bíblia diz que é ter um Shabá durante a semana. Quem trabalha de turno? Qual que é o dia de descanso dele? Qual é o sábado dele? Alguém que trabalha de turno. Tá certo? É segunda-feira? É terça-feira? Exatamente. Então tá aí. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos pedir a tua direção sobre nós e que nós possamos, ó Deus, aprender a viver de acordo com os teus princípios e que esses princípios possam ser trazidos à luz de acordo com o Senhor, Pai. Esteja conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, povo? Com Deus.